Sul. Ele se considerava o homem, o criador praticamente, o homem que botava a ordem na casa. Quando ele começou seu trabalho, isso significa na virada do século XIX para o XX, havia montanhas de autores propondo análises da sociedade, propondo uma ciência social. É o homem que atribuía a si a capacidade de dizer sociologia é isso. O que significava na cabeça dele, sociologia é a ciência dos fatos sociais. E na cabeça dele, fatos sociais é tudo aquilo que, por via do modo como os homens estão relacionados numa sociedade, se impõe a eles, como ação que eles têm que realizar, sob pena de ficar fora do conjunto. Para ver Águas de São Pedro pelos olhos de Durkheim, é preciso buscar os fatos sociais. Fato social é tudo aquilo que é um construto humano e que são formas de agir, de pensar e de sentir que se impõem aos homens como algo exterior, portanto algo que não nasce com eles, não brota de um sentimento interno, que se impõe exterior e que exerce uma certa coerção. Opa! O professor Kohn já tinha dito isto. O fato social se impõe aos indivíduos, de acordo com a concepção de Durkheim. Fatos sociais é tudo aquilo que, por via do modo como os homens estão relacionados numa sociedade, se impõe a eles, como ação que eles têm que realizar, sob pena de ficar fora do conjunto. Se usarmos a definição de Durkheim, as leis são fatos sociais. As leis impõem ações a cada um de nós. Não roubar, não aceitar suborno, não passar no sinal vermelho. Quem não segue certas leis é posto para fora da sociedade. Por isso, a pesquisadora Raquel Vaz, da Universidade de São Paulo, levou a equipe da Univesp TV à Câmara Municipal de Águas de São Pedro. O legislativo, para ele, é como se fosse a instância reflexiva da sociedade. O que isso quer dizer? A sociedade, no seu conjunto, elabora representações coletivas sobre o que é o bem, sobre o que se deve fazer, sobre o que se deve desejar. E essas demandas, elas devem chegar nessa instância mais racional, que é a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Vereadores. O que quer dizer que é o fato de ser uma instância mais racional? Significa que as demandas chegam aqui e elas são discutidas. E a própria discussão já é um elemento de racionalidade, porque as pessoas expõem essas demandas, expõem essas ideias, têm sempre posições contrárias. E é nesse processo de discussão, de deliberação, que se chega a uma ideia mais clara sobre aquilo que deve ser votado e ser transformado em lei. Quer dizer, a lei funciona como um mecanismo para orientar as ações dos homens. Ele tinha, sim, uma concepção da sociedade, de qualquer sociedade, mas especificamente daquela em que ele vivia, que o componente ideal consistiria no seguinte: idealmente para ele, uma sociedade estaria impecavelmente organizada. Forçando um pouco, é quase como de uma associação dos homens em que todos se sintam bem, ao mesmo tempo que obedecem às exigências do conjunto. Então, nessa perspectiva durkheimiana, a escola é importante, porque é lá que as crianças aprendem a obedecer. Por isso, depois da visita à Câmara Municipal, Raquel Vaz levou a equipe da Univesp TV à Escola Municipal de Educação Infantil de Águas de São Pedro. Olha, nós vamos falar, como todo dia a gente fala, das regrinhas. Quais são as palavrinhas que a gente usa? Por favor. E quando você machuca o amigo, o que você fala? Para ele, o sistema educacional tem papel central, porque é o lugar, por excelência, em que os jovens são apresentados às orientações que a sociedade espera deles. A visão deles da educação é a da formação de cidadãos integrados na sua sociedade, digamos assim, disciplinados, o que não significa necessariamente submissos.
Durkheim não era um homem avesso a exigências democráticas, mas era um homem, digamos, com uma visão extremamente severa da sociedade. Aliás, é o mais severo dos grandes clássicos. E o material, a gente pode rasgar, Acho que a primeira coisa que me chamou muito a atenção foi na gravação que foi feita há pouco da professora com as crianças. Eu fiquei pensando nas coisas que ele escreveu sobre o processo de educação moral, sobre a importância disso como a primeira etapa de inserção da criança na vida social, que as crianças tinham um grande esforço de corresponder às expectativas da professora. Elas tinham esse grande interesse em aprender as regras, em mostrar que sabiam as regras, mesmo quando falavam coisas que não eram perguntadas. Mas ali, naquele momento, o que importa não é tanto o conteúdo do que está sendo ensinado, mas a formação no espírito da criança, dessa disposição de se integrar ao grupo. Aí a tia Ana fala assim, abaixa o volume, não é? Abaixa, gente, fala mais baixo, não é? Aí a tia Ana eu mexo no volume para baixar esse volume. E a gente pode traduzir isso, que a gente viu, pelo conceito que o Durkheim utiliza de espírito de adesão ao grupo. É um nome que é um pouco estranho, mas o espírito de adesão ao grupo é justamente isso, você sentir que faz parte de alguma coisa e é uma coisa que você gosta de fazer parte, é algo que te faz bem, porque ele considera o homem como um ser social e por isso ele realiza a sua natureza na vida coletiva. E isso é uma coisa que traz uma certa satisfação para o indivíduo, porque ele, se vivesse sozinho, para o Durkheim, ele não seria plenamente homem. O que acontece? Você lembra o que acontece? Quando todo mundo começa a falar. Você não entende nada. Isso mesmo, a tia Ana não entende nada. Esse é o princípio dessa vida em sociedade, que significa o quê? Você aprender a respeitar as regras que existem na sociedade, você aprender a amar o grupo do qual você faz parte e é você também começar a aprender a se colocar nesse mundo. Esse já seria o começo daquilo que o Durkheim chama de espírito de disciplina, você começar a refletir sobre essas regras que existem. Quando a professora, por exemplo, perguntava qual é a regra e por que a gente tem essa regra, tudo isso faz parte desse exercício, desse espírito de autonomia que é aprendido desde muito cedo pelas crianças e que faz parte dessa exigência desse mundo moderno, que é de crianças que não apenas sabem obedecer, mas que também sabem o porquê das regras, também sabem questionar, sabem por que seguem aquelas regras.